Deus abençoe a cada vida que está aqui conosco. Você que está vindo pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida. É uma honra receber você aqui. Nós gostamos muito de receber pessoas novas. E uma coisa eu posso falar para você: não acho que você veio aqui simplesmente por acaso, que hoje calhou daquele convite do seu amigo, da sua amiga fazer e você vir aqui. Com toda certeza Deus tinha esse plano na agenda dele. Nosso Deus é aquele tipo de pessoa que trabalha com caso pensado. Ele trouxe você aqui para falar com o seu coração, para falar com a sua vida. Independente daquilo que esteja acontecendo, o nosso Deus ainda tem a solução para aquilo que você precisa. O nosso Deus ainda tem a resposta. Ainda que o controle eventualmente tenha saído das suas mãos, das mãos dele nunca saiu. Ele ainda está sentado no mais alto e sublime trono. Ele ainda governa todo o mundo espiritual e físico. Ele ainda tem o cetro de poder nas mãos dele. Ele não se moveu porque as coisas não deram certo na sua vida. Ele não se moveu, ele nem sequer piscou o olho, porque os problemas roubaram a nossa paz. Mas ele está aqui não simplesmente como um Deus todo-poderoso que olha por uma criatura feita. Ele está aqui como um pai amoroso, que ama o seu filho quando o seu filho está ganhando, que ama o seu filho quando o seu filho está perdendo, que ama o seu filho quando ele está feliz e ama o seu filho quando ele está triste, que ama o seu filho quando ele acerta, mas continua amando quando a gente erra, porque ele sabe das nossas limitações, ele sabe qual foi o material que ele usou para construir a gente, que foi o pó dessa terra, e ele se compadece de tudo aquilo que acontece conosco. E o que eu queria trazer da parte de Deus para você hoje, para nós hoje, para nós compartilharmos, conversarmos um pouquinho, é justamente sobre essa compaixão de Deus pelas nossas vidas. É justamente sobre esse amor, sobre essa salvação maravilhosa que Ele nos deu, que Ele nos forneceu. É sobre esse aconchego que nós temos nos braços dEle. E você vai com certeza sair daqui, eu espero que o Espírito Santo fale com você de tal maneira que diante dos seus problemas você tenha uma resposta diferente para dar para eles. Que diante dos relacionamentos que não está dando certo, que diante daquela bênção que não chega, que diante das dificuldades da vida você possa olhar para elas e dizer assim: olha, hoje, a graça do meu Deus é o suficiente na minha vida. Eu tive curiosidade uma vez de participar de uma reunião do AA. E eu fui participar na Marechal, não sei se você sabe, tem um aqui, eu fui lá ver como que era. E aí, conversei um pouco com as pessoas, eu achei muito interessante que cada pessoa que ia dar o seu depoimento, uma das coisas que ele falava era: hoje, eu consegui vencer. Hoje. Talvez não venci ontem, talvez não vou vencer amanhã, mas hoje eu consegui vencer. E eu queria dar meu depoimento para vocês. Hoje, a graça de Deus basta na minha vida. Eu não sei o que vai ser amanhã. Mas para hoje, a graça de Deus basta na minha vida. Para você, querido, a graça de Deus basta. E você vai descobrir nessa ministração que basta mesmo. Ela é a base daquilo que nós precisamos para viver, para ser felizes, para encontrar o que realmente importa nessa vida. E talvez aquilo que realmente importa nessa vida, querido, diante de tanta dificuldade que a gente passa, diante de tanto peso que é lançado sobre as nossas costas, se perde. E aí eu começo a olhar para as coisas e achar que coisas que o mundo lançou são importantes. Aquilo que realmente é importante fica meio perdido. Fica à sombra de tudo aquilo que o mundo lança sobre as nossas vidas. Mas você vai descobrir também que quando a graça de Deus basta na sua vida, os seus valores, aquilo que realmente é importante, ele tem verdadeiramente o valor certo. Você consegue dar atenção para aquilo. E talvez eu tenha sofrido demais, porque eu esteja correndo atrás de coisas que não têm o valor de verdade. Ou tem valor para o mundo, tem valor porque conquistou meu coração, mas não tem valor para Deus. E você vai descobrir que quando a graça de Deus basta na minha vida, o meu sistema de prioridade de valores ele é arrumado completamente.
E o Senhor vai falar com você com toda certeza, como já está falando. Quero convidar você para ler em 2 Coríntios. Está aqui, ó. Capítulo 12, a gente vai ler do verso 7 ao 10. Tá? Eu coloquei ao 9, mas foi um erro de digitação. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Um evento que aconteceu na vida de Paulo e que a gente vai entender um pouquinho da parte de Deus, o que ele tem para nós aqui. Bom, diz assim a palavra de Deus. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. Em outras versões, a minha graça te basta. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja em mim. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então a força de Cristo em mim. Então tenho a força de Cristo em mim. Amém, queridos? Até aqui. Aqui em 2 Coríntios, Paulo está escrevendo, falando um pouquinho sobre as dificuldades que ele passa na vida, abrindo realmente o seu coração com aquelas pessoas de Corinto, para que as pessoas entendessem que na vida dele também tem dificuldade. Para que as pessoas entendessem que isso está instituído desde que Jesus veio aqui, né? Jesus veio aqui, instituiu a salvação para nós, depois ele deu o ID, e aí os seus apóstolos, os seus discípulos começam a pregar a palavra, e desde o começo, desde que Cristo pisou nessa terra, queridos, a vida cristã, a vida segundo Cristo, nunca foi uma vida de mar de rosas. Jesus nunca prometeu isso, mesmo que em João 10:10 ele tenha prometido vida em abundância. Mas ele nunca prometeu e nem viveu isso. Jesus não viveu uma vida cor-de-rosa. Os discípulos não viveram uma vida cor-de-rosa. Paulo não viveu uma vida cor-de-rosa. Então aqui ele está nesse momento falando um pouquinho daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele conta sobre uma visão que ele teve, como que é o terceiro céu e coisas maravilhosas, indizíveis e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo que ele conta como que é o céu, que Deus deu essa oportunidade de ele ter essa visão, ele mostra também o lado contrário, o oposto disso, que é justamente o sofrimento pelo qual ele passava. Na Bíblia não relata qual tipo de doença que ele tinha, quem era esse mensageiro de Satanás, se era algo emocional ou algo físico, não relata. Mas fato é que isso incomodava a vida dele profundamente, que isso fazia ele sofrer muito, porque ele vai orar para que Deus tire isso dele por 3 vezes. Ou seja, ele insistiu nessa oração. Só que mesmo orando por 3 vezes, as 3 vezes ele recebeu um não de Deus. E no lugar de uma resposta que, do ponto de vista dele, seria satisfatória, resolveria o problema, ele ganha uma resposta do tipo, minha graça te basta. E quando Deus ele fala, a minha graça te basta, o que ele está querendo dizer? A graça ela vem do grego charis, algumas traduções charis, outras caris. E ela tem um significado muito amplo. Graça, o significado básico dela é favor imerecido. É aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É aquilo que Deus fez por nós ao entregar o seu Filho. Ele derramou a sua graça sobre as nossas vidas. Graça, ela é a salvação que Ele deu para nós. Graça é a misericórdia que Ele teve para nós. Graça é a redenção que Ele teve para nós, que Ele deu para nós. É o fato de Ele ter nos perdoado e salvado as nossas vidas. Aí está a graça de Deus. De uma forma mais profunda, a graça é o próprio amor de Deus pelas nossas vidas. De uma forma mais profunda ainda, quando Ele nos salva, Ele nos dá a oportunidade de a gente nos
reconectar com Ele. Antes da salvação, eu não posso ter a presença de Deus. Eu até acho que tenho, mas não tenho. Quando eu entrego a minha vida para Deus, então eu estou reconectado a Deus. E nessa reconexão a Deus, eu tenho a presença dEle, que vem morar em mim através do Espírito Santo. Isso é graça de Deus. A graça de Deus, um dos seus sentidos, se a gente encarar do ponto de reconexão com Deus e com o seu mundo, é a presença dEle na nossa vida. Então eu posso substituir isso que Deus está falando, que a minha graça te basta, como o meu amor te basta, a minha salvação te basta, ou então a minha presença te basta. Então Paulo ele vai lá pedir algo que é extremamente importante para ele, e Deus vira para ele e fala assim, a minha presença te basta. E não dá aquilo que ele precisava. Aí eu comecei a pensar, e eu fiz uma pergunta da seguinte forma, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que no momento está falando assim, toda a tua segurança pode estar em mim. Que eu vou cuidar de você, vou pegar você pela mão. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não vou te abandonar. Eu vou te ajudar. O meu pensamento sobre você é pensamento de paz, é pensamento de prosperidade. É um Deus que Ele promete para a gente uma série de bênçãos. Ele promete estar sempre junto com a gente, Ele promete nos ajudar em tudo que a gente passa. Aí chega Paulo, não é eu que estou chegando, é Paulo. Uma das pessoas que mais trabalharam em prol do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fato é que nós conhecemos o Evangelho hoje por causa dele. Que ele foi o único que quis pregar para os pagãos. Que no caso era nós. Então uma pessoa dessa que vai pedir algo que é importante para ele, Deus fala assim, a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou dar aquilo que você está pedindo. Eu fiquei pensando, que Deus é esse? Que recusa um tipo de pedido como esse. Que recusa um pedido desse de uma pessoa tão importante quanto essa. Que recusa um pedido de uma pessoa que ele chama de filho. Cadê o amor que ele promete? Cadê a ajuda que ele promete? Cadê o alívio que ele promete? Porque o que estava incomodando Paulo era uma doença. Se tirasse a doença, estava resolvido. Mas a doença não é tirada. Ou seja, o incômodo continua. E aí ele ainda tem a audácia de dizer que o amor dele nos constrange, que o amor dele está sobre nós, mas ele não resolveu o problema de Paulo. Eu fiquei pensando, que tipo de Deus é esse, querido? Um Deus que talvez frustrou Paulo. O que você acha? Você acha que depois dessa conversa, Paulo ficou frustrado ou ele ficou felicíssimo? Ele pediu uma coisa para Deus e Deus falou, não, minha presença te basta. Que Deus é esse que de vez em quando nos frustra? E se a gente olhar unicamente por esse ângulo, querido, e o que muitas pessoas, infelizmente, fazem, dentro da casa de Deus, chegam a Ele com os seus problemas, e é legítimo, e a gente tem que levar os nossos problemas para Deus, a gente entrega para Ele os nossos problemas, pede ajuda, mas parece que aquela ajuda que a gente tanto precisa não vem. E a pessoa, por estar tão focada em resolver aquele problema, é aquele espinho que tem que sair da minha vida. E como Deus não resolve, a pessoa acaba se afastando e ficando triste com Deus. Aí quando outra pessoa vai falar de Deus para ele, ele já lembra daquilo que aconteceu e fala assim, esse negócio de religião não é para mim. Quantas pessoas desse jeito, querido, no mundo, que um dia estiveram dentro de uma igreja, mas hoje estão frustrados porque Deus falou não. E a visão dele era que se Deus tivesse falado sim, todos os seus problemas teriam sido resolvidos. Mas na verdade Deus não falou não. Deus falou, a minha graça te basta. E aí a pessoa não quis fazer um exercício básico de tentar entender que tipo de graça é essa. Que tipo de graça é essa que é maior do que eu estou precisando, do que eu considero importante na minha vida? Que tipo de graça é essa? Por que ele deu uma palavra dessa para Paulo? É uma palavra, minha graça te basta, que é maior daquilo que ele estava passando.
Isso era o que Deus considerava. Deus considerava que a graça dele na vida de Paulo era maior do que o sofrimento que ele estava passando. E essa palavra, queridos, chegou no coração de Paulo, e você consegue ver no decorrer do texto que a gente leu, que ele aceita, depois de 3 vezes, ele aceita conviver com essa doença. A gente está falando de alguém que, se você for lá ler em Atos, as pessoas levavam um lenço dele e colocavam sobre pessoas doentes e pessoas eram curadas. Agora, ele precisa de cura, mas não tem. Porque Deus fala, minha graça te basta. Eu queria pensar um pouco com vocês, que graça é essa? Que de vez em quando, só ela basta para as nossas vidas, independente daquilo que a gente está vivendo. Porque eu começando a pensar sobre isso, eu lembrei de quando Jesus falou assim, que no mundo a gente vai ter aflição. E sabe de uma coisa? Tem aflição que é intransponível. Tem aflição que declara o final de algo que era importante na nossa vida. E não volta atrás. O que dizer para um pai, para uma mãe que perde um filho? Não volta atrás, querido. O que dizer de alguém que coloca todas as suas posses, vende apartamento, vende uma coisa, vende outra, e coloca as suas posses em um sonho de ter a empresa ideal, de ter aquilo que ele precisa, e chega no momento, as coisas se desfazem, e ele vê pelas suas mãos as coisas caindo como areia, e não volta mais. O que dizer de alguém que casou diante de uma autoridade espiritual, e a autoridade espiritual falou assim, até que a morte separe. Mas só que lá na frente, a separação aconteceu antes da morte de qualquer um deles. E não tem mais retorno. Existe algumas coisas na nossa vida, querido, algumas aflições que são intransponíveis. Algumas aflições que decretam realmente o fim de algum ciclo na nossa vida. E Deus sabia disso. Existem coisas nas nossas vidas, aflições nas nossas vidas, queridos, que elas são pesadas demais para a gente. Elas pesam sobre a nossa vida de uma forma de que, se a gente não tiver minimamente essa graça de Deus, é o local onde não só uma parte da nossa vida chega ao fim, é onde a nossa vida chega ao fim. É onde a nossa vida paralisa. É onde a nossa vida não se abre nunca mais para o novo. É onde a nossa vida morre, a nossa vida para. E eu não sei se você já viveu algo assim, ou se você está vivendo, ou se você vai... O fato é que em algum momento da nossa vida, a gente vai dar de cara com algo que a gente não consegue transpor. E Deus nunca teve a intenção de esconder isso da gente. Mas Ele falou uma coisa. Ele falou assim, olha, nesse momento aonde nada do que as pessoas falarem, nesse momento aonde nada do que as pessoas fizerem, aonde nada do que a tua capacidade fizer for o suficiente para resolver isso que você está passando, a minha graça vai te bastar. A minha presença vai bastar para você. E aí a gente tem que começar a fazer uma inversão de valores nas nossas vidas. E aí a gente tem que começar a olhar para aquilo que hoje eu não consigo ter mais na minha vida, que foi declarado fim e realmente não vai voltar. E com a graça de Deus, começar a abrir a possibilidade do novo para mim. Porque Deus sabia que em alguns momentos da nossa vida, querido, as coisas chegariam ao fim. E para a gente não ficar preso a isso, a graça dEle, a presença dEle é que nos protege. A diferença entre uma pessoa que tem alguma área da sua vida que chega ao fim, estando com a graça de Deus, estando perto de Deus ou não, a diferença é que a pessoa que não tem a graça de Deus vai acabar também na vida dele. Em algum momento, alguma área não vai dar certo. Mas essa área que não vai dar certo na vida dele é fadada ao fracasso. Nunca mais é reconstruída.
nunca mais as coisas vão dar certo. Ela fica parada, travada naquilo. Mas quem tem a graça de Deus ao seu lado, querido, tem a possibilidade de uma reconstrução. Tem a possibilidade de viver algo diferente que Deus tem para nós. Não se engane. O que nós precisamos, mais do que a solução para as nossas vidas, é da presença de Deus para nós. Porque com a presença de Deus você consegue enfrentar tudo o que o mundo impõe sobre você. E sem a presença dele, diante de cada problema, não é só um problema que acontece, mas é um pedacinho de você que fica lá também, que morre junto. E para preservar você, para preservar o seu interior, a presença de Deus, quando ela está sobre as nossas vidas, quando ela nos basta, quando eu tenho a certeza de que, ainda que as coisas estejam difíceis, o controle de Deus permanece sobre a minha vida, essa presença de Deus, ela me protege para me sair daquele momento sem deixar o meu eu lá. Sem deixar a minha alma, sem deixar o meu espírito, sem deixar um pedaço do meu ser naquilo. Porque não se engane, o mundo está cheio de pessoas vivendo sem um pedaço de suas vidas. Vivendo como zumbi. Vivendo para o trabalho, vivendo para ganhar as coisas naturais, as coisas materiais, mas mortas por dentro. Pessoas que enganam e são enganadas todos os dias. Porque estão mortas interiormente. Agora, quando a graça de Deus, quando a presença dele é importante na nossa vida, a gente não passa por isso. A gente pode até perder, mas ele nos ajuda a continuar a nossa vida. É por isso que Deus está falando para Paulo que tem hora, Paulo, que a minha graça te basta. Ele fala, a minha graça te basta, porque diante de uma situação que não tem resolução, uma situação que declara o fim de algo na minha vida, querido, se eu não estiver ao lado de Deus nesse momento, as coisas que eu já tenho em outras áreas, eu acabo perdendo também. Deus nunca falou que a gente ia ganhar todas. Deus nunca falou que a vida ia dar tudo certo para a gente, em todos os momentos, 100% disso. Fato é que a gente sofre nessa vida. Que a gente tem problemas nessa vida. Mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é a graça dele que basta para nós. Então o fato da gente ter a graça de Deus sobre as nossas vidas, o fato da gente ter a presença de Deus sobre as nossas vidas, deveria fazer a gente encarar os problemas de uma maneira diferente. E não olhar para cada problema que se apresenta para a gente e achar que aquele problema é o fim de tudo. Que se aquilo não for resolvido, eu não vou ser feliz nunca mais. Se esse relacionamento não for resolvido, eu não vou nunca mais ser feliz. Se eu não conseguir esse negócio, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Se isso não acontecer comigo, eu jamais vou ter minha vida abundante novamente. Não, querido. Se você tem a graça de Deus, se você tem a certeza da presença de Deus na sua vida, isso que está acontecendo, ele pode até causar dor no seu coração, mas é certeza de que Deus ele vai reconstruir aquilo que você está perdendo hoje. Que Deus ele vai abrir portas novas para você. Que Deus tem um caminho novo para você. Que isso, mesmo que saiu do seu controle, ainda não saiu do controle de Deus. E isso faz com que o seu coração descanse, como Paulo descansou. Porque tem coisas que a gente não vai suportar carregar sozinho. Quando a gente não suportar carregar sozinho, só a graça dele. Então eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é o tamanho do peso que você está carregando hoje. E eu nem mesmo sei se você está tentando resgatar coisas que já não são mais para a sua vida. Que já passou o ciclo, que acabou, que não vai voltar mais. Ficar tentando resgatar coisas que já não servem mais para a nossa vida, querido, é abraçar o sofrimento constante. É viver se degladiando com algo que não é mais nosso, que já não pertence mais a nós.
Quando a graça de Deus me basta, eu tenho a capacidade de viver um novo ciclo na minha vida. Mesmo que aquilo que eu perdi é importante, Ele vai tratar e vai curar o meu coração. E vai fazer com que esse coração esteja pronto para o novo. Porque Deus não pode acrescentar nada novo se o meu coração está cheio de coisa velha. Se o meu coração está cheio de coisas que fizeram para mim, que fizeram contra mim. Se eu estou arrastando tudo aquilo que já não me pertence mais. Se eu vivo hoje com a cabeça no passado. Querido, a graça de Deus, diante de um problema insolúvel, tem que bastar para nós. Tem que fazer sentido para a gente. A presença dele tem que ser tão intensa dentro do nosso coração, que aquela área que a gente precisa de reconstrução, a gente tem a certeza que está na mão dele. E que ele vai fazer o melhor. E isso tem que fazer com que o nosso coração continue vivendo e não morra junto com a área que está morrendo. Junto com aquele problema que é praticamente insolúvel para as nossas vidas. É por isso que a graça dele tem que bastar para a gente. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Quando Deus ele fala para Paulo que a minha graça te basta, ele também está combatendo algo que Paulo fala aqui no versículo 7. Ele fala assim: mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi. A graça de Deus, ela tem que bastar para justamente combater o nosso egoísmo. Para combater o fato de a gente achar que a gente é o centro do universo. E que todas as coisas têm que girar ao meu favor. Tem que acontecer do jeito que eu quero. A graça de Deus, ela tem que bastar nas nossas vidas. A presença de Deus tem que bastar nas nossas vidas, querido. Para a gente não achar que a gente é o fiel da balança. Que tudo se resolve na minha capacidade. Que tudo se resolve de acordo com a minha vontade. Que tudo se resolve com as minhas razões. Por isso, a graça de Deus tem que bastar na minha vida. A presença de Deus tem que bastar na minha vida. Ele nos coloca de vez em quando diante de situações que são intransponíveis para a gente chegar à conclusão de que eu vivi a vida toda até aqui sozinho. Mas para transpor isso, eu vou precisar de ajuda dele. Porque continuar vivendo a vida sozinho é acumular sobre si sofrimentos. É assumir uma responsabilidade que foge das minhas mãos. Porque tem coisa que eu posso resolver, mas tem coisa que é só Ele que pode intervir. A graça de Deus tem que bastar para a gente, querido, conseguir matar esse velho homem. Essa pessoa que está toda hora querendo impor a sua razão. Essa pessoa que, por se achar o fiel da balança, está sempre com o dedo apontado, julgando alguém. Está sempre falando, olha, ele não merece, ela merece, é assim, tem que ser dessa forma. Por que fez isso? Se fosse eu, fazia diferente. E aí a gente vai se tornando o próprio Deus dentro de nós. Só que nenhum homem, nenhuma mulher foi criado para ser Deus. Nós somos criados para ser criaturas e filhos dele. Deus, ele tem que estar entronizado nos nossos corações. Quando ele está entronizado no nosso coração, quando a sua graça basta para as nossas vidas, querido, a gente consegue tirar todo esse orgulho, tirar todo esse egoísmo das nossas vidas e parar de viver uma vida solitária. Porque ao mesmo tempo que esse orgulho, ele parece ser bom para a minha vida, ele me torna uma pessoa solitária. Uma pessoa que vive e sofre sozinho. Uma pessoa que magoa as pessoas que ama. E nesse momento, Deus coloca a gente de frente com algumas barreiras intransponíveis para a gente aprender que a graça dele tem que bastar nas nossas vidas. Para a gente entender que a gente não é o centro do mundo. Quem é o centro do mundo é ele. Para a gente entender que a gente não é o fiel da balança. Para a gente entender que eu não posso julgar o outro, porque eu também sou igual e passo pelos mesmos problemas. Coisa que é difícil para ele e para mim parece fácil, tem outras coisas que é intransponível para mim.
E para mim entender que eu também sou humano como ele é. Porque quando eu entendo que eu sou como o outro, eu posso minimamente ajudá-lo. Eu posso dar as mãos. Se eu não posso resolver, eu posso chorar junto, eu posso interceder a Deus pela vida dele. Eu posso cumprir aquilo que Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quando a graça de Deus não basta na minha vida, e eu tenho que fazer tudo de acordo com as minhas capacidades, com os meus relacionamentos, com as minhas razões, eu afasto o outro e eu acumulo sofrimento sobre a minha vida. Porque é impossível resolver tudo sozinho. A gente até tenta, mas o que a gente faz é acumular sofrimentos. Mas quando a graça de Deus, ela basta na nossa vida, querido, a gente nunca está sozinho. A gente tem sempre um companheiro vivendo dentro de nós, que é o Espírito Santo, a quem a gente pode recorrer a todo momento. E se hoje você está entendendo que, diante desse problema, talvez não é a tua capacidade que vai resolver, mas a graça de Deus, ela tem que bastar na sua vida, o Espírito Santo está aí dentro. Para fazer com que você supere junto esse momento. Para dar o suporte que você precisa. Para te ajudar, para te consolar. Para dar o ânimo que você precisa novamente. Deus ele falou para Paulo isso, que a minha graça te basta, mas de uma forma ou de outra, na nossa caminhada, em algum momento, ele vai falar isso para a gente também. E o que a gente vai fazer em relação àquilo que ele nos fala é o que vai fazer a diferença na nossa vida. De continuar sofrendo, de continuar achando que tudo tem que depender de mim, essa empresa tem que depender exclusivamente de mim, essa família tem que depender única e exclusivamente de mim, e esse projeto, esse objetivo é só eu que tenho que resolver. Se eu sair daqui acaba tudo. Não acaba nada não, querido. Imagina. Isso só está trazendo sofrimento sobre a sua vida. Isso está trazendo um peso desnecessário sobre você. Talvez o seu lugar não seja o trono. Talvez o trono ainda seja para Deus. E Ele no trono da sua vida, você obedecendo a Ele, você entendendo que a graça dele basta sobre a sua vida, que a presença dele é mais importante do que você resolver todas as coisas, isso faz com que os seus ombros sejam aliviados. E quando Deus fala para Paulo que a minha graça te basta, isso para ele é o suficiente. Aquele peso dessa doença que ele trazia, já sai das costas dele, já sai do seu coração. Porque mesmo que o problema não seja resolvido, o suporte de Deus vai vir sobre a vida dele, para ele passar por esse momento. E é isso que Deus comunica para a gente. Primeiro, tem coisa que é intransponível na sua vida, aceite. Tem coisa que não vai mudar, aceite. Tem coisa que não vai voltar, construa um ciclo novo. Não fica parado, por quê? Porque a presença de Deus, ela ainda está com você. Porque a presença de Deus tem que ser mais importante do que aquilo que eu estou vivendo nesse momento e que eu não consigo transpor. Segundo, a presença de Deus tem que ser o suficiente na minha vida, tem que bastar na minha vida para mim não carregar peso desnecessário, sendo orgulhoso demais, carregando sofrimento, amontoando sofrimento sobre a minha vida e fazendo pessoas ao meu lado sofrer. Se sentirem ao meu lado solitárias. Se sentirem ao meu lado indiferentes. Porque é tudo isso, querido, o que acontece quando o nosso coração ele é orgulhoso demais. É isso que acontece quando a arrogância está sentada no centro das nossas vidas. É isso quando acontece quando tudo quem tem que resolver sou eu. Quando a autoridade tem que sair de mim. Quando a resposta tem que sair de mim. É isso que acontece. Nós machucamos quem a gente ama. Mas se a gente vive um momento onde que a graça de Deus me basta, eu entendo que é dele que vem o socorro para a minha vida. É dele que vem o socorro para essa empresa. É dele que vem o socorro para esse casamento. É dele que vem o socorro para essa família. É dele que vem o socorro para minhas finanças. Pronto, um peso enorme das minhas costas sai. E eu consigo transpor as barreiras. E eu consigo construir um novo ciclo.
mesmo que aquele ciclo anterior tenha que morrer, mas eu consigo construir algo novo de Deus. E terceiro, querido, diferente do mundo, que ele só nos procura quando a gente tem algo para oferecer, e perceba como o mundo é. Enquanto você está podendo oferecer alguma coisa, ele está te procurando. É igual aquela parábola em Lucas 15, do filho que ele vai embora da casa do pai com a parte da sua herança. Enquanto ele está lá desperdiçando a sua herança, ele está cheio de amigos. E o mundo é assim. Enquanto você estiver forte, o mundo está te procurando. O mundo está indo atrás de você. O mundo está nos usando. O mundo está batendo tapinha nas nossas costas. Mas quando a gente chega no momento aonde que algo na nossa vida é intransponível, o mundo ele vira as costas para a gente. E aí sabe quem está lá para nos esperar? Nosso Pai. Porque ele declara aqui que é quando você está fraco, é que eu sou forte na sua vida. No versículo número 10 ele declara que quando eu estou fraco, é o poder de Cristo que está em mim. Depois de eu andar longe dele, fazendo tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, vivendo os objetivos do mundo, quando as coisas dão errado na minha vida, seria natural eu me voltar para ele e falar assim, e ele falar assim para mim, olha, você está procurando o mundo até agora você se vira. Isso seria natural fazer. Isso é o que o homem faz, mas não o nosso Deus. Quando as coisas dão errado na nossa vida, por a gente ter vivido a nossa vida sozinho, por a gente ter carregado um peso que não é para nós carregarmos, a gente ter ferido pessoas que são importantes na nossa vida, quando a gente se volta para Ele, Ele ainda olha para nós e fala assim, a minha graça te basta. Hein? A minha graça ainda cobre essa ferida enorme no seu coração. A minha presença ainda é suficiente para pegar todos os cacos dessa área que foi destruída, por causa talvez de decisões erradas, e reconstruir de uma forma diferente. Então talvez, querido, o não de Deus para nós não é algo que Ele faz para nos magoar, mas é algo que Ele faz para nos preservar. Para nos preservar de carregar coisas que não é para nós. Para nos preservar de viver uma vida de egoísmo. E para nos preservar de sermos roubados pelo mundo. Porque quando a gente se sente fraco, é aí que Ele está, ao nosso lado, para nos ajudar a levantar, para nos ajudar a continuar, para nos ajudar, querido, a recomeçar aquilo que acabou nas nossas vidas. Então eu não sei qual é o momento na sua vida que você vem passando, mas a primeira coisa que eu queria dizer para você, e talvez nem seja isso que você gostaria de ouvir, você gostaria de ouvir, não, Deus vai resolver o seu problema hoje. Mas a primeira coisa que eu queria falar para você é que, dentro dessa situação que você está vivendo, para um pouquinho e vê se a presença de Deus está bastando na sua vida. Se ela é o suficiente na sua vida. Porque se ela não for, tem coisa errada. Talvez você está vivendo coisas que não é para você viver. Talvez você está tentando conquistar coisas que não era para você conquistar. Talvez você está tentando abrir caminhos que só vão trazer sofrimento para a sua vida. Talvez você está agarrado com coisas do passado, velhas, e por isso não consegue viver o novo de Deus. Nessa noite, eu quero que o Espírito Santo mostre no seu coração aonde a presença dele tem que bastar para você. Aonde a presença dele tem que ser o suficiente para a sua vida. Aonde a presença dele tem que englobar, tem que trazer a plenitude completa para o seu coração. Essa é a base para que a reconstrução que você precisa aconteça. Essa é a base para que aquilo que você precisa que seja resolvido seja. Não antes de a presença de Deus ser completa para a gente. A graça de Deus basta nas nossas vidas? É o suficiente para nossas vidas? Quero convidar o Bruno para vir aqui. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. E para a gente terminar, sabe outra coisa que a graça de Deus faz com as nossas vidas, querido? A graça de Deus nos transforma. A gente podia passar um bom tempo aqui ouvindo o testemunho de cada pessoa aqui.
E graças a Deus eu tenho a oportunidade de conhecer muitos testemunhos aqui. De pessoas que chegaram diante de Deus, pedindo por algo que não foi respondido. E que Deus mostrou um novo caminho para ele viver. E ele abraçou esse caminho. E hoje tem uma vida completamente transformada. Um sofrimento que talvez para o mundo só faz é roubar a vida. Mas um sofrimento que em Deus, para nós, quando a graça dele basta para nós, produz aprendizado para nossas vidas. É em cima daquilo que não deu certo que eu construo novo. É em cima daquilo que teve que morrer, eu construo algo diferente para a minha vida. Algo em Deus que me traz alívio e me traz paz de verdade. Eu não sei o que está passando pela sua vida, e nem sei se você perdeu alguma coisa, querido. Mas nessa noite, eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele abrace o seu coração de uma forma que você sinta que essa graça também está sobre você. Também está sobre você, não só quando você está aqui, mas que também está sobre você quando você tiver que enfrentar o problema lá fora. Quando você tiver que enfrentar os nãos que você vai levar. Quando você tiver que enfrentar a frustração que o outro vai causar para você. Essa graça tem que estar nos abraçando sempre. Tem que estar envolvendo o nosso coração para proteger a nossa alma. Para proteger o local onde você é mais importante. Você não é mais importante nos seus negócios. Você não é mais importante na sua família. Você não é mais importante por objetivo material nenhum. Você é mais importante dentro do seu coração. Que se você não estiver bem, querido, seu casamento não vai bem. Se você não estiver bem, outras coisas na sua vida não vão bem. A graça de Deus ela vai te proteger no íntimo. De maneira que, uma vez que o seu coração é protegido, você consegue abençoar outras vidas. Você consegue dizer aquela palavra que a pessoa realmente precisa ouvir. Você consegue, com a ajuda de Deus, reconstruir aquilo que você perdeu. Vamos louvar a Deus nesse momento. E o Espírito Santo vai fazer com que você sinta essa graça, querido. Abraçando você justamente onde você está se sentindo mais fragilizado nessa noite. Porque Deus está aqui.